Esse retiro mostra todas as facetas, todos os ângulos da nutrição, né? Por isso a gente precisa pensar que a gente tem que nutrir todas as dimensões do nosso ser. A dimensão espiritual, a dimensão relacional, a dimensão mental, física. E para isso, a gente vai abrindo novos pequenos microcosmos, né, também, porque nós precisamos de prosperidade nutricional. É o quê? A gente comer os alimentos adequados. O nosso corpo, ele entende nutriente a partir do alimento. E existe uma matriz nutricional contida em cada alimento. Por isso é importante a gente comer os alimentos mais próximos da natureza que a gente puder. Porque é aquela história que se fala muito hoje, né? Descascar mais e desembalar menos. Então, é comer comida de verdade. Isso que traz para nós prosperidade nutricional. Claro que há momentos da vida, determinadas circunstâncias, em acompanhamentos profissionais, né, que a gente precisa, às vezes, de uma suplementação. Mas isso são situações muito pontuais. O que nosso corpo pede é prosperidade nutricional a partir dos alimentos. A atividade física, ela está completamente conectada com a nutrição, porque é através do movimento que também os nutrientes são bem absorvidos, são metabolizados. E existe uma coisa que a gente sabe, a água parada apodrece. No nosso corpo também, parou e enferrujou. Então, e a gente precisa também do repouso. Hoje, o que se estuda e se produz de pesquisas, de conhecimento sobre a importância do sono, a importância do repouso. Então, não tem como a gente separar, sobretudo, esses 3 pontos aqui. É como se eles se conectassem num ponto só. Depois, a nutrição através do estudo, do conhecimento. Conhecimento é luz, conhecimento liberta, conhecimento faz a gente evoluir. Isso que nós estamos fazendo nesse retiro, nessa troca de conhecimentos, isso traz um bem enorme. As artes, a música. Esses dias eu descobri uma música que eu tinha escutado no carro há uns dias atrás e não sabia como achar, né? E é uma música de um grupo musical que eu amo, que é o Boca Livre. E eu encontrei essa música e pus o fone de ouvido, mas aquilo foi, assim, tão, tão forte dentro de mim, uma música tão bonita, que para mim foi como assim uma conexão com a alma, de tão linda que era a música, né? Os arranjos vocais, instrumentais. Então, a música, você vê um quadro bonito, você ter um contato com a natureza, ver um rio de água cristalina, você respirar, ver um pôr do sol, tudo isso nutre o nosso ser de forma muito profunda e faz a gente se conectar com essa essência divina que está em nós e em torno a nós. Depois também o silêncio, a meditação. Isso aqui é importante demais para a gente se manter no eixo, na nossa conexão com o céu que está, né, dentro e fora de nós. E a meditação, esse silêncio é onde Deus fala conosco, né? Outra coisa importantíssima que nos nutre é o afeto, né? Como que alguém pode viver sem dar e receber afeto, sem dar e receber amor, né? Cada um da sua forma, na sua cultura, mas isso é muito importante, né? Aí eu convido vocês também a observarem o que a gente está falando, o que está escrito, com as imagens, né? Que às vezes separar o olhar na imagem e ver o quanto que, às vezes, uma imagem pode dizer para a gente mais até do que as palavras, né? Depois, pensar também que o alimento tem diversos papéis. Quem ainda não lanchou, quem chegou em casa do trabalho, quem chegou agora, e olhar para essa salada aqui,
eu tenho certeza que vai ficar com a boca cheia d'água, que está aguçando os sentidos todos, né? Então, alimento, ele é aconchego, alimento é prazer, alimento é herança cultural, alimento é comunhão. Não é à toa que Jesus quis, né, celebrar aquela ceia com os apóstolos, né, onde ele se deu, né? Alimento é aquele que fornece nutrientes, que alimentam o nosso corpo, que promovem a nossa saúde. Então, tudo isso são papéis que o alimento precisa cumprir dentro da nossa vida, né? A gente não pode achar que vai comer só com o conhecimento da nutrição, sem pensar que tem que ser gostoso, que tem que ser bonito, que o alimento está dentro de um contexto cultural. A gente não pode, às vezes, pegar um hábito alimentar que é de um país lá do outro lado do mundo e achar que aquilo é suficiente para nós. Não, nós temos uma herança cultural que também diz muito de onde a gente está inserido, de onde a gente vive, né? Depois, existe uma dinâmica no processo da alimentação, onde a gente parte do ato de comer e tem uma potencialidade. O alimento é aquilo que alimentação é espontânea, nesse primeiro nível básico, que é eu tenho fome, é instinto de sobrevivência. Então, o homem e o animal, a gente presta atenção quando um animalzinho, um cachorrinho, um bichinho está doente, ele para de comer, ele come capim, ele às vezes, né, provoca algum vômito, é uma coisa instintiva no animal. Então, é uma percepção do próprio instinto. É importante a gente saber se ouvir, saber escutar o nosso corpo, porque quando a gente está conectado com todos esses aspectos da nutrição, com o nosso corpo, quando a gente consegue se escutar, a gente vai perceber que o próprio corpo pede determinados sabores. Ah, presta atenção, às vezes, quando você está doente, está com uma gripe, às vezes dá uma sede, assim, uma sede incrível de suco de laranja, de limonada. Ou às vezes, já aconteceu com certeza com muitos de vocês, né? Uma vez eu tive uma intoxicação alimentar e o meu corpo pedia chuchu com jiló. Eu sentia água na boca quando eu pensava em chuchu com jiló. Então, quando a gente está com o corpo desintoxicado, procura manter com o mínimo possível para gerar prosperidade nutricional, a quantidade adequada, a gente consegue se perceber. Ao passo que quando a gente come sem prestar atenção, sem mastigar direito, com atividades associadas, a gente perverte os nossos sentidos com a superalimentação. E isso gera um estado de toxemia geral. A gente sente, assim, dificuldade de raciocínio, a gente sente peso no corpo, sente a boca amarga, a gente percebe que está cheio de gases, o corpo vai dando sinais, né, dessa superalimentação. Depois, quando a gente começa a se perceber, aí a gente parte para uma individualização, aonde o alimento entra como satisfação sensorial, sentimental, emocional, intelectual. Aqui também tem um lado positivo e um lado negativo. Por quê? Muitas vezes existe, às vezes, um buraco dentro de mim que eu vou tampar com a comida. Eu abro a geladeira, mas não é a comida que eu quero tampar alguma coisa. Às vezes eu não consigo digerir certas emoções, então eu vou na comida. Então é importante a gente se perguntar: eu tenho fome de quê? Saber distinguir o que é fome real e o que é uma vontade de comer é muito importante, porque o corpo dá para nós essas pistas. Depois a gente parte para a terceira
É como se fosse uma espiral ascendente, né? Onde o terceiro patamar, ou uma escadinha que a gente vai subindo, né? Nesse terceiro ponto, a gente vê alimentação também na dinâmica de grupo. Por quê? A alimentação também traz uma forma de convivência grupal, porque todos nós vivemos em sociedade. A gente tem necessidade de buscar e ter companhia. A gente observa, principalmente nós aqui em Minas Gerais, né? A gente celebra atos sociais, você vai visitar alguém, você vai na casa de alguém, sempre tem uma mesa posta, sempre tem um cafezinho com pão de queijo, sempre tem as quitandas, né? Faz parte da acolhida ou da celebração da vida, a gente envolver o alimento, mas a gente pode desenvolver a habilidade de transformar esses momentos de celebração em momentos saudáveis. Não precisa ser só com coisas que não são saudáveis. E às vezes você pode disparar um gatilho de boas práticas alimentares numa festa, na comemoração de aniversário, pode ser aniversário de criança, pode ser aniversário de adulto. Então, tem muitas formas da gente celebrar com saúde, porque o que é celebrar a vida, né? Imagina, né, a contradição. A gente celebrar a vida comendo coisas que nos fazem mal, e depois no dia seguinte fica pesado, intoxicado. Claro que não precisa da gente ser radical, né, ser antissocial, né, tudo com parcimônia, com bom senso, né, pensando também que o que deve ser mais importante é o amor, né? Eu gosto muito de contar aqui nesse momento aqui, de uma vez que eu estava assim, eu estava mais nova, né, mais radical em algumas escolhas, e jantar na casa de um primo meu, no interior, e a esposa dele, e nessa época eu estava vegetariana mesmo, né? Estava recém-formada, e a esposa dele fez um jantar assim super carinhoso, eu gosto muito dela, pessoas que eu gosto demais. E meu primo assim, eu não vi você comendo carne, põe carne. E assim, não, calma, estou comendo. Então, eu mesma fui, peguei um pedacinho, não estou dizendo aqui que é para comer carne ou deixar de comer carne, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da experiência que eu vivi ali, né? Porque para mim era mais importante o amor com que ela tinha feito aquela comida. Eu não queria comer aquela carne, mas eu pus um pedacinho minúsculo, minúsculo no meu prato e fiz ele render um tempão. Na hora que o meu primo disse, não, deixa eu pôr mais um pedaço para você. Não, peraí, deixa eu acabar esse aqui primeiro. Então, eu fui encontrando o meu jeitinho, né, com carinho, para não ofender, para não fazer apologia de nada, para não fazer propaganda de nada, porque eu estava no meu momento, mas também eu estava sendo recebida amorosamente por eles. Então, a gente precisa ter muito discernimento e deixar que o amor nos conduza, mas também esse amor por nós, o respeito pelo nosso corpo, né? E o amor do outro também. É muito delicado, muito sutil e exige muita maturidade, sabedoria e discernimento nessa questão, né? É um convite que eu faço a cada um de nós, né? Depois entra a dinâmica da sobrevivência. Só que um detalhe que, assim, no dia seguinte tem como a gente, né, fazer um jejum, a gente fazer, né, fazer outros recursos para a gente, né, fazer um trabalho em cima daquilo que a gente, às vezes, precisou fazer concessões, certo? Dinâmica da sobrevivência. Aqui, gente, é uma coisa que hoje em dia está muito delicado, né? Essa questão da nossa consciência social em relação à produção dos alimentos, em relação ao plantio, ao cultivo, ao modelo, né, de produção
a gente pode contribuir através das escolhas que a gente faz. O que eu ponho no meu prato é também um ato político, é também uma escolha que tem repercussões na sociedade, né? No modelo de agricultura, na produção, na distribuição dos alimentos. Outro dia eu escutei uma live muito interessante, um podcast muito interessante, falando sobre esse modelo da agricultura orgânica, da agroecologia, do quanto que a gente, com as nossas escolhas, a gente vai estimulando, favorecendo pequenos produtores, favorecendo a disseminação de boas práticas de plantio, de cultivo. O que eu escolho, se está na prateleira de um supermercado, se está na feira. Então, é muito importante a gente pensar naquilo que a gente compra e naquilo que a gente põe no nosso prato, né? Que é comida de verdade. E aqui entra também o enfoque cultural, né? A subnutrição, a supernutrição, onde existem mais excessos alimentares, mais alimentação artificial, industrializada, é também onde existem os maiores índices de doenças degenerativas. Né? E aí a gente parte para a dinâmica do absoluto, que é uma lapidação ascendente, constante, em que a gente se sente livre para escolher o alimento que a gente vai colher, vai comer, a gente se liberta de muitos condicionamentos. E é importante a gente ter abertura para fazer experiências, experimentar, não se sentir obrigado a isso, aquilo, mas fazer a experiência e observar o efeito daquilo no nosso corpo, porque ele responde rapidamente, né? É como a gente pegar né, sabe aqueles papéis que as crianças têm que fazer na escola, de ligar pontinhos e formar um desenho? É isso que a gente faz com cada uma dessas portas da saúde que está sendo ensinada, está sendo colocada aqui para nós, compartilhada. A gente vai ligando os pontos e vai ver, assim, um desenho maravilhoso, né? E aí a gente experimenta a alimentação como fonte de vida e experimenta a comunhão com tudo e com todos. Depois, a gente pensar também que a nutrição vai muito além daquilo que a gente coloca na boca, como a gente falou ali atrás, né? A saúde física, emocional e mental, ela é resultado colhido das nossas escolhas diárias. Para isso, a gente precisa de uma grande motivação, que é aquilo que eu falei no começo. Para mim, só a consciência de saber que o nosso corpo é um templo onde habita né, o divino, onde habita Deus, isso para mim já é uma motivação de autorrespeito, de autocuidado. A gente conhecer as consequências das nossas escolhas, né, isso através do estudo, do conhecimento, tem muita coisa boa sendo divulgada hoje, muita informação de qualidade para a gente, né, aproveitar. O autoconhecimento, porque cada pessoa é uma individualidade bioquímica, nem tudo é igual para todo mundo, então precisa de eu aprender a conhecer aquilo que é bom para mim. Existe, sim, um padrão geral do que é bom para todos, mas tem as individualidades que a gente não pode deixar de considerar. E é isso aqui, autoconhecimento e autopercepção. E eu gosto muito dessa frase aqui, olha só, gente, século II antes de Cristo. Manter a ordem em vez de corrigir a desordem é o princípio básico da sabedoria. Curar a doença depois que ela aparece é como cavar um poço quando se tem sede, ou forjar armas com a guerra iniciada. É interessante, né? Porque o nosso corpo ele está todo perfeito, todo organizado. Então, se a gente, pelo menos, não atrapalhar, a gente já está, né, num grande ponto de sabedoria. E eu convido vocês a aprofundarem, depois dessa palestra, aprofundarem em pesquisas
sobre o relógio biológico que nós temos no nosso corpo. Isso aqui, gente, é o maior milagre que existe no nosso corpo. É impressionante como tudo funciona com perfeição. Ele, cientificamente, é chamado de ciclo circadiano. Ciclo é sempre algo redondo, que está sempre girando. Circadiano vem de cerca. Então, olha só, o nosso corpo segue um padrão que está centralizado no nosso cérebro. Como um grande relógio que existe dentro do nosso cérebro e é um maestro que rege a orquestra do nosso corpo. E cada órgão, cada sistema é um micro-reloginho que vai sendo regido por aquele grande relógio. Então, começando aqui pela manhã, quando a gente desperta, em torno, né, de 6 horas, quando o dia está amanhecendo, o nosso corpo precisa do contato com a luz. Então, eu convido vocês para essa primeira dica, né? Para a gente praticar isso todos os dias. Assim que a gente acorda, a gente vai para a janela, abre a janela e se expõe à luz solar, se expõe ao dia, se possível, sem ser atrás do vidro, ao ar livre mesmo. Quem puder sair de casa, no quintal, ou chegar na janela, e abre os olhos, pisca, porque na nossa retina ela tem uma conexão direta com o hipotálamo, e isso já marca a hora um pontinho nesse relógio, já posiciona o nosso corpo, acordei, né? Aí aumenta a pressão sanguínea, é um horário muito bom para a gente se expor totalmente ao ar livre, fazendo atividades, caminhada. Quando chega em torno de 7 horas, diminui a produção de melatonina, que é o hormônio que produz o sono, que induz ao sono. Então, aqui de manhã, o corpo fala, agora está na hora de você parar de produzir melatonina. E começa, no momento em que para a melatonina, começam a aumentar os movimentos peristálticos, que são os movimentos do nosso aparelho digestivo. Acende o interruptor. E aí é a hora que a gente pode, cedo, já bebendo a nossa água em jejum, assim que acorda, a ativação desses movimentos peristálticos. Então, você liga o interruptor. E aqui vem a importância da água, que ajuda a limpar o nosso organismo. Você vê que é o horário ideal, assim que a gente acorda, beber a água, porque já começa a hidratar e a limpar o nosso aparelho digestivo das secreções que ficaram paradas ali durante a noite. Quando chega em torno de 10 horas, a gente está no estado máximo de alerta já. A gente acordou, é um horário bom para a gente estar em todas as atividades físicas, que a gente tem maior energia, né? E ao meio-dia é o processo, né, o horário que tem a melhor digestão. Então, por isso a refeição, né, o almoço, é a refeição mais significativa, mais completa que a gente deve ter no dia, em qualidade e também em quantidade. Depois, vai tendo uma mudança nesse ritmo nosso, né? Em torno de 4 horas é que a gente está com maior eficiência cognitiva para atividades manuais, para atividades que exigem maior cognição, maior direcionamento dos movimentos, maior atenção aos movimentos. Quando vai chegando em torno de 5 horas, a gente tem maior eficiência cardiovascular e força muscular. Vocês estão vendo a importância da gente saber o que está em maior evidência em cada horário? Porque se a gente vai junto com o corpo nesse ritmo, a gente está o quê? Indo a favor da correnteza, certo? Não está atrapalhando. Quando chega 18 horas, é o horário que o dia vai acabando. Quando não existia a luz elétrica, a gente acordava com a luz do dia e ia dormir com a chegada da noite.
Então, é interessante a gente, nesse horário, não se colocar em lugares onde tem muita luz forte, muita luminosidade, principalmente se for luz branca. É bom que a gente trabalhe mais com a luz amarela, né? Porque aqui também tem maior pressão sanguínea, que o corpo trabalhou muito, então está com maior pressão sanguínea e maior temperatura corporal. Aí, quando vai chegando nesse horário aqui, ó, é o horário que a gente deveria fazer a nossa última refeição do dia, em pequena quantidade e a qualidade leve, que não exija do corpo muito desgaste para digerir aquele tanto de comida que a gente come, né? Comidas mais leves, se possível, caldos, né? Vai depender de onde a pessoa vive, de onde ela está, das atividades que ela desenvolve, mas tendo como meta, né, uma refeição bem leve. E depois, quando chega 21 horas, acende o interruptor da produção de melatonina, que é aquele hormônio que vai induzir ao sono. A melatonina, ela dá uma desacelerada nos movimentos peristálticos. Então, olha o que acontece se você come muito a essa hora. Se a gente come uma refeição pesada. Você jogou aquele tanto de alimento lá dentro, só que os movimentos peristálticos, eles estão em redução. Então, como é que vai digerir? Imagina o tanto de comida que vai ficar mal digerida e vai ficar parada. E aí você não consegue ter um sono de qualidade. Se não tem um sono de qualidade, dorme mal, não entra em sono profundo. O alimento gera energia calórica, gera calor. E é um horário aqui, ó, que o corpo precisa reduzir a temperatura. Para quê? Para ele ficar com o mínimo de funcionamento possível, com menor temperatura, menor pressão sanguínea. Então, você imagina o que a gente está dando para o corpo de trabalho se a gente come muito à noite e tarde e vai dormir com o estômago cheio. Entende? Isso aqui, eu convido vocês a entrarem no Google e jogarem lá relógio biológico e pesquisarem, conhecerem e buscarem boas fontes confiáveis para aprender mais sobre isso, conhecer o corpo e fazer as atividades do dia dentro do possível, da realidade de cada um, fazendo de forma que favoreça isso aqui, né? Então, por exemplo, muita gente vai fazer academia à noite, depois do trabalho, é a hora que pode. Mas olha o que acontece. A atividade física, ela gera calor, ela acende, né, todas as atividades metabólicas. Então, ao invés de você estimular a produção de melatonina para dormir, você está produzindo outros hormônios que vão excitar o corpo, né? Então, não, mesmo que a pessoa fale, não, mas aí eu durmo bem, pode até dormir bem, mas certos hormônios só são produzidos no sono profundo, nessa condição de baixa temperatura e menor pressão sanguínea. No sono mais profundo, a gente tem também o resgate de memórias, tem o momento do aprendizado, da função do córtex frontal. Então, tem uma série de questões que só acontecem em determinados estágios do sono, né? Sugiro também, né, que a gente consiga pesquisar mais sobre o sono. E aí, o que acontece, né, com o nosso sistema nervoso, para a gente falar do alimento também? A gente tem o sistema nervoso como um todo, que se divide em sistema nervoso central, que tem o cérebro e a medula, e o sistema nervoso periférico, que é tudo que está fora desse sistema nervoso central. Aqui a gente tem aquele que é o somático, que fala do corpo, e o autônomo, aquele que funciona sozinho, que a gente não interfere em nada. E o entérico, que é o sistema nervoso ligado ao nosso intestino. Então, é importante a gente saber o caminho do alimento, porque depois que a gente põe na boca o alimento,
É o corpo que faz tudo sozinho. Então, é importante, quando o alimento está na boca, a gente mastigar, porque é aqui que eu vou produzir saliva, essa saliva vai trabalhar a liberação e o corpo da gente, ele não entende alimento, tá? As nossas células, elas não entendem alimento. Então, é como se aqui na boca eu estou colocando um colar de pérola, o corpo não vai pegar o colar de pérola e botar dentro da célula, ele vai pegar cada pérolazinha e vai botar para dentro no processo digestivo. Então, quem começa a cortar isso é a saliva. Na mastigação, os dentes quebram o alimento e as glândulas salivares, elas vão molhando aquele bolo alimentar, por isso é importante também a gente se hidratar durante a manhã toda, porque aqui não é hora de beber líquido durante a refeição. E aí o alimento entra nesse processo, a saliva quebra os carboidratos. As ligações dos carboidratos são quebradas na mastigação e com a saliva. E aqui também tem terminações nervosas que vão mandar para o cérebro um estímulo. E quando o corpo, isso chega aqui, o cérebro e o intestino, está tudo interligado, tudo ligado. O alimento vai passar pelo esôfago, que é esse tubo comprido, e vai cair no estômago, que é essa bolsinha aqui. O estômago tem ácido clorídrico e vários outros sucos gástricos que vão quebrar as proteínas. Aí precisa estar numa concentração certinha. Se eu jogo água junto com a comida, ou suco com açúcar junto com a comida, vai chegar no estômago e vai dar uma confusão danada, porque ali já estava tudo preparadinho, nas dosagens certinhas para digerir aquele bolo alimentar que chegou. E quando ele entra com líquidos, você dilui. Aí o que acontece? Começa a fermentar, e isso aqui vai dilatando. Dilata e forma gases. Então, muitas vezes vem, né, o arroto, ou às vezes isso vai complicando e vai gerando gases intestinais. E aqui vem também, ó, a função da vesícula, que produz, né, a bile, e a bile é que vai quebrar as gorduras. Então, todo esse processo, cada um tem a sua função, cada um faz o seu trabalho com perfeição, desde que a gente comece fazendo boas escolhas e mastigando bem e prestando atenção na mastigação. É muito importante comer com atenção plena, né? Não fazer nada diverso do que mastigar e prestar atenção na comida. Chegou no intestino, vai entrar uma porção de substâncias, eu não vou aqui entrar em detalhe, depois vocês podem rever na gravação, mas aí ele passa primeiro pelo intestino delgado, aqui tem uma porção de processos de absorção, de metabolização, essa parede intestinal aqui está cheio de bactérias, e hoje a gente poderia dizer assim, que os estudos que tem, né, dessa importância dessas bactérias do nosso intestino, é impressionante, assim, quando a gente fala que o nosso intestino é o segundo cérebro. Se vocês olharem a forma do intestino, vocês vão ver que parece com a forma do cérebro. As mesmas células que tem aqui, tem no nosso cérebro. A serotonina que o intestino produz, né, ela também produz aqui. Tem uma função autônoma, ele tem um sistema nervoso autônomo. E aqui tem um caminho que liga, é uma estrada direta, uma via de mão dupla, que chama nervo vago. Ele liga o intestino com o cérebro. Então, a gente precisa cuidar muito. Olha aqui, isso aqui é a parede do intestino, tá vendo? É daqui que os alimentos vão entrando na circulação. Então, quando não está bem mastigado, bem trabalhado e com muita fermentação, a gente começa a inflamar.
essa mucosa. Se a mucosa fica inflamada, os resíduos de alimentos passam para a corrente sanguínea, né? E isso vai trazendo uma porção de prejuízos para nós. E aí a gente pensa no alimento. Olha aqui, essa foto. Isso aqui são brotos de semente de girassol. Então, se a gente pensar, como que eu posso ajudar esse processo, né? Aqui eu convido vocês todos a gente fazer esse exercício. Olha só, na minha prática de consultório, a primeira tarefa que eu sempre faço, que eu sempre fiz, é ligada ao comportamento nosso frente ao alimento. Ou seja, antes de você começar, é o nosso para casa, viu, gente? Para casa de todo mundo. A gente está de frente para o alimento, está na hora da refeição. O que eu vou fazer? Coluna ereta e fazer a respiração. Pode ser essa que a irmã Graciema ensinou para a gente, pode ser aquela, né, que a Giovana ensinou outro dia. Por que isso aqui? Coluna ereta e mastigação adequada, está tudo interligado. No momento em que eu respiro, eu oxigeno meu cérebro. A oxigenação traz relaxamento. E a gente se percebe, a gente se foca, e com isso a gente reduz a compulsão. Por que é importante manter a coluna ereta? Porque isso melhora a circulação do fluxo energético. E se vocês prestarem atenção, quando a gente come com o corpo curvado sobre o prato, o que acontece? Eu estou pressionando o meu estômago, eu estou curvada. Vocês viram ali o desenho do aparelho digestivo, né? É como você comprimir um espaço que tem que estar todo liberado, né? E tem outra coisa, quando você está com essa distância, eu falo que é distância de segurança. É você que comanda, não é o prato que te comanda, é diferente. Porque você está com a coluna ereta, nós vamos pegar o garfo, colocar a comida na boca, e para quem quer emagrecer, solta o talher e vai mastigar e prestar atenção em cada textura que está na sua boca. Presta atenção, né, no gosto, no sabor, se é mais salgado, aonde que você percebe se é adocicado. Quanto mais a gente mastiga o alimento, mais vai liberando os carboidratos. Então, a gente vai ficando com o alimento mais adocicado na boca. Então, eu faço o convite, quando acabar aqui, vocês peguem um pouquinho, um pedacinho de pão, ou então pegam um pedacinho de uma fruta, de uma maçã. Maçã é melhor, viu, gente? E põe na boca e vai mastigando. Escuta o barulhinho dos dentes mexendo ali na maçã. Sente o caldinho da maçã que vai saindo na boca. Percebe a saliva que vai sendo liberada. E quanto mais você segura aquela maçã ali na boca, mastigando, mais ela vai ficando doce, mais gostosa ela vai ficando. Então, gente, olha só, é uma aventura, é uma meditação cada refeição. Tem que fazer experiência para perceber a riqueza disso, né? Então, a gente degusta melhor, a gente quebra as estruturas dos alimentos e promove toda aquela qualidade do processo digestivo. E aí, mais é menos, porque quanto mais a gente vai percebendo, vem também a saciedade. O próprio corpo te fala, não precisa da nutricionista falar, você tem que comer 3 colheres, você tem que comer isso, comer aquilo. Não, você vai perceber aquilo que o seu corpo está te dizendo. Estou satisfeito. Aí, levanta rápido da mesa, vai escovar os dentes, que aí passa a vontade de comer, tá? É uma coisa, para mim, esse ponto aqui é um dos mais importantes desse trabalho com alimentação. Fazer de cada refeição uma meditação traz qualidade de vida e saúde. E depois pensar, quem prepara os alimentos? Né? A gente fez
eu convido todos vocês, aqui, ó, faz esse movimento de deslizar as mãos. Deslizar, não precisa colocar força. Na medicina chinesa, fala-se que aqui, o centro da mão chama Palácio do Trabalho e é a expressão do nosso coração. Então, com a nossa intenção, põe uma mão de frente para a outra, como se estivesse segurando uma bolinha. Olha só, sente o fluxo vibracional que fica entre uma mão e a outra. Por isso é importante a gente tocar os alimentos com essa energia boa, gostosa, cozinhar com amor, pensar no valor do alimento, no valor do próprio trabalho, no valor de preparar uma refeição, no que isso vai trazer de benefício para quem vai comer, e depois pensar, quanto mais simples, mais natural, mais pura, mais saúde nós vamos ter, mais energia vital nós vamos ter. E o que comer? Prosperidade nutricional adequada às necessidades individuais. Como que a gente pode montar o nosso prato? Isso é muito importante, né? A gente pensa assim, os pilares da alimentação, né? Primeira coisa é a gente ter uma mudança de mentalidade, a gente se desapegar de conceitos que estão presos dentro de uma caixa, a gente comer fora da caixa. Eu adoro falar, comer fora da caixa é a gente sair dos esquemas que a gente traz dentro da gente e pensa assim, eu posso mudar. Qual motivação que eu tenho para mudar? Pensar na água. Aqui é uma dica preciosa para todo mundo. Quanto de água que eu tenho que beber por dia? Olha só, a gente pega um padrão que é 35 ml, multiplica pelo seu peso atual em quilos. Então, por exemplo, se você pega 50 quilos, multiplica por 35, quem é bom na matemática aí já vai saber. Então, esse total vai dar o tanto de água que você deve beber por dia. Mas vou beber tudo de uma vez? Não. Se for possível, a cada 20 minutos, a cada meia hora, vai bebendo meio copinho. Ah, eu não consigo tomar água, eu não gosto de tomar água. Então, vamos pôr uma folhinha de hortelã, vamos pôr um pouquinho de alecrim, ou vamos colocar um pau de canela, umas rodelas de limão, uns pedacinhos de maçã. A gente pode aromatizar essa água, né, para ela ficar mais prazerosa, para quem tem dificuldade de criar esse hábito de beber água. O importante, gente, é pensar que sem a água, a gente começa a ter problemas na hidratação, no funcionamento do corpo. Muitas vezes, depois de uma certa idade, a falta de água traz até depressão. Muitas vezes traz confusão mental no idoso, por exemplo. A gente tem uma série de consequências da falta de água, da ingestão de água adequada. Então, gente, sem alimento, a gente pensa assim, posso fazer jejum. Sem alimento, a gente pode ficar alguns dias, mas sem água, nesse contexto, existem pessoas que já fizeram a experiência do jejum seco, mas nós não estamos focando nisso aqui agora. Estou falando do nosso dia a dia, da nossa vida, né, no dia a dia, no trabalho, na vida normal. Aí é outra história, tá? Mas é importantíssimo a gente pensar, a água é primeiro nutriente vai ser o ar e o sono de qualidade, e depois é a água. Então, vamos prestar atenção e fazer um empenho muito grande da gente beber essa água na quantidade que a gente precisa. Alimentação de verdade. Se você vai ver vai comprar, de preferência, deixa as coisas na prateleira do supermercado, vamos comprar alimento na feira, vamos plantar, quem tem terra para plantar, quem tem espaço para
fazer brotinhos, né? É muito importante a gente criar esse hábito, né? E pensar também, quando a gente compra ou está diante de alimentos industrializados, experimenta, você desiste rapidinho na hora que você lê a lista de ingredientes, que você vai ver tanta coisa que não é alimento, que você pensa assim, é melhor deixar ali e não comprar nada daquilo, né? Porque a gente tem possibilidades, né, de comer alimentos de verdade. Depois, pensar também no autodomínio, no equilíbrio das emoções, né? Existe uma técnica muito que pode ajudar, que é a gente parar. Estou diante de um estresse, de um fato que mexeu muito comigo, né? Então, a sigla é em inglês, mas a gente para, a gente respira, a gente observa e a gente prossegue, né? Depois tem a higiene do sono, que é importante. E aqui eu queria falar, nessa parte aqui da alimentação, que um parâmetro que a gente pode ter é pegar, assim, o seu prato e imagina, assim, que você está passando uma divisão ao meio. De preferência, que metade dele, na hora do nosso almoço, sejam alimentos crus, alimentos vivos, em que a gente pega aqui as sementes, né? Porque existe também uma outra questão que é a vitalidade dos alimentos. Aqui não está nesse, eu passei direto aqui, vocês me desculpem, mas eu vou falar um pouquinho fora disso aqui, sobre essa vitalidade dos alimentos, tá? Desculpa aqui que eu fiz uma pequena confusão. Magno, você pode me ajudar aqui para É eu... só passar para frente, vai passando os slides. Pronto, Aqui, chegou. que eu queria interromper o compartilhamento Tá agora. bom. Então, Cecília, é só voltar lá para o seu navegador e clicar em parar. Como é que é o nome? Parar compartilhamento, acho que é isso. Ah, sim, tá. Agora lembrei, pronto. Parar a apresentação. Isso. Porque os alimentos, eles são divididos também, a gente normalmente, né, tecnicamente, a gente aprende que são carboidratos, proteínas, as gorduras, vitaminas, sais minerais. Então, existe uma classificação acadêmica, clássica, científica, mas também existe uma outra classificação dos alimentos, que é de acordo com o grau de vitalidade que eles transmitem ao nosso corpo. E dentro dessa classificação, a gente tem os alimentos biogênicos, os alimentos... O que é biogênico? Bio, vida, gera vida. Bioativos, que vão ativar a vitalidade em nós, os bioestáticos, que são aqueles que culturalmente fazem parte do nosso dia a dia, que é o que a gente come basicamente, né? A comida tradicional nossa, o arroz com feijão, né? A comida cozidinha, refogadinha e tal. E os alimentos biocídicos, que são esses industrializados que os seres humanos inventaram na industrialização e que têm causado a maior epidemia de câncer, de doenças degenerativas. Então, se a gente pensa nos biogênicos e bioativos, eles são quais? São os brotos, são os alimentos naturais, vivos, frescos, colhidos, fresquinhos, são as sementes que a gente deixa de molho, que germinam. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, né, vai cozinhar, por exemplo, né, a gente aprende desde sempre, né, que as nossas avós deixavam feijão de molho. A gente transforma a qualidade do alimento quando a gente deixa o alimento de molho, por exemplo, uma castanha, uma semente de girassol. A gente, primeiro, pega, coloca dentro de uma bacia, lava, você vai ver a sujeira que sai. Deixa ela de molho uma noite inteira, ou algumas horas, você já vai ver que ela incha
e fica viva, porque a água entrou e ativou os processos enzimáticos, metabólicos que tem na planta. E quando a gente deixa os grãos de molho, as sementes, as castanhas, a gente faz uma outra coisa que é muito importante. A gente retira os fitatos. Fitato é a parte tóxica antinutricional da semente para nós. Para a planta é uma defesa contra pragas, mas para nós é um fator antinutricional. A Rosângela está perguntando aqui se as sementes de abóbora também ficam de molho. Principalmente abóbora. Por quê? A semente de abóbora ela é muito rica. É muito rica. E se você não hidrata, inclusive a semente de abóbora a gente usa também como vermífugo, né? Já é conhecida essa utilidade, esse benefício dela. Mas precisa hidratar, porque além de você tirar naquela água que ficou de molho, e mais um detalhe, pôs a água, põe um limãozinho ou um vinagre de maçã, porque a água acidificada, ela puxa com mais força esses fatores antinutricionais das sementes. Aí você joga aquela água fora e lava, para depois utilizar a semente. A gordura presente nessas sementes, porque essas sementes são também chamadas de oleaginosas, né? Girassol, abóbora, gergelim, castanhas, amêndoas, tudo junto, elas têm muita gordura, por isso também o nome oleaginosas. É importante também esse processo de hidratação, porque a hidratação transforma aquela gordura em gordura solúvel. Então, você dá para o corpo uma gordura de boa qualidade, que não vai pesar para o fígado. Então, é muito importante, gente, usar sementes lavadas e hidratadas. É o primeiro passo, tá? Se a gente pudesse pensar assim, não é, né, no momento de um outro, é um curso isso, uma outra prática, né, uma oficina, para a gente fazer essas coisas que são muito benéficas para o nosso corpo. Mas se ficar presente para vocês, primeira coisa, lavar e hidratar. Depois joga aquela água fora e pode usar a semente. Aí é a culinária, são N receitas maravilhosas, que a gente faz coisas deliciosas, né? Então, é isso. Eu termino aqui essa parte e gostaria de saber quais... Tem mais uma pergunta, mas aqui eu vou deixar para vocês irem direcionando se tem alguém que vai levantando a mão, como é que faz a sequência, o que vocês preferem? Irmã Graciema, Magno? Seu microfone está desligado, irmã. Já tem gente que levantou a mão. Por exemplo, tem uma ali que perguntou quantas horas deixar a semente de molho, que está bem em cima daquilo que você falou nesse momento, que já pode responder essa pergunta, e aí outros podem levantar a mão e a gente vai vendo. Então, olha, gente, cada semente ela tem uma demanda, né? Então, por exemplo, uma semente de abóbora, uma semente de girassol, com 4 horas, mais 3 a 4 horas, elas já estão num ponto bom. Se você pega por exemplo, uma castanha de caju crua, também esse tempo está bom. Se você pega uma amêndoa que está com a casca, é bom deixar a noite inteira. Aí 6 a 8 horas é um tempo bom. No caso, né, de feijão, lentilha, grão de bico, aí já tem que ser muito mais tempo, né? No mínimo 12 horas, lavar, deixar entrar em processo de germinação, tá? Aí já são sementes, já são grãos com outra composição também. Então, existem, inclusive, algumas tabelas que mostram o tempo
que cada semente vai levar para entrar em processo de germinação. Então, primeira etapa é hidratar, depois que ela vai germinar. Se quiser partir para broto, já é uma terceira etapa. Mas se a gente já consegue fazer a higienização e a hidratação, se deixar por mais tempo, no caso da semente de abóbora, ela pode ficar muito mais forte para o corpo. E às vezes a pessoa, dependendo se a pessoa está com um organismo mais fraco, está passando por algum processo, né, de dificuldade de absorção, a semente de abóbora ela pode pesar para a pessoa, né, dependendo do estado do corpo. Mas uma pessoa que está, né, com a nutrição normal, pode ser 3 a 4 horas já está bom, ok? Ok. Então, temos aí o Wilson com a mão levantada e a Tereza também. Pega o Wilson primeiro e depois, Tereza, você, ok? Wilson, pode falar. Gratidão, irmã Graciema. Boa noite, Cecília. Gratidão Oi, Wilson. Boa noite. Boa noite. Gratidão pela sua apresentação. É uma coisa fantástica a saúde da gente e essa ação, né, do pâncreas e o fígado. Eu creio aqui que boa parte de nós sofremos com a famosa esteatose hepática. Sim. A esteatose hepática, ela é produzida pela não ação do pâncreas no fígado, ou em decorrência também de medicamentos químicos, estresse, ansiedade, depressão também ocasiona também depressão, além da alimentação. Essa pergunta fatores que eu tinha para te fazer. Gratidão mais uma vez, obrigado aí pela resposta. Múltiplos fatores, né, Wilson? Agora, a gente tem como, assim, como prática do dia a dia, que pode ajudar muito, é a gente realmente, assim, manter uma boa hidratação, né? Usar o limão também ajuda. A água, o fígado, ele precisa de nutrientes para ele se limpar, né? Nutrientes adequados, de verdade, né? Então, não basta simplesmente a gente pensar, é gordura, não, é uma série, até o estresse, você pode ter uma alimentação boa e, né, gerar a gordura. E outra coisa importante também, que ajuda, o fígado precisa da atividade física, né? A atividade física é fundamental, e a respiração também, tudo isso faz parte desse processo de detoxificação do fígado. E lembrar que as verduras, as folhas verdes escuras, o suco dessas folhas verdes escuras, ele ajuda realmente o fígado a trabalhar no processo de detoxificação. A maçã. Então, assim, tem uma série de coisas, né, que podem ser feitas já no jejum, para ajudar o fígado. Eu estou fazendo aí uma receitinha que a irmã Gracema passou para nós aí, é o óleo de coco, né, com água morna pela manhã, e um suco verde depois para dar uma ajudada na limpeza. E uma coisa, irmã, aproveitar aqui a deixa que eu botei em prática e para todo mundo saber aí, realmente eu consegui perceber uma mudança na urina, no xixi, ficou mais escuro, assim, de cor mais amarelada, como quem estava limpando algumas toxinas que tinha dentro do fígado ali, está saindo. E eu me acordava à noite para urinar, não estou me acordando mais, e foi já em 7 dias, viu? Que poder bacana. Do óleo do coco aí. Senhora? Que bacana isso, pôr em prática o que está aprendendo, né? Pois é, rapaz, que coisa boa, graças a Deus está dando certo, e eu vou continuar, não vou parar não. Uma sugestão que eu posso deixar aqui também, esse suco verde que a gente toma em jejum, se a gente coar ele no saquinho de voal, tirar todas as fibras, ele é mais rapidamente absorvido, ele vai quase que assim, que nem um foguetinho para a corrente sanguínea. Cumpre a função, por exemplo, o magnésio que está nas folhas verdes escuras, ele liga o sistema nervoso, né? Tudo na gente funciona com magnésio.
Então, mas e a fibra? A fibra é importante, vai comer a fibra na hora do almoço, vai comer a fibra de tarde, vai comer a fibra no jantar. A fibra é fundamental. Mas nesse contexto, né, de um jejum mesmo, né, de limpeza, né, que foi ali a água, o leite, o óleo de coco, depois o suco verde, isso é bom, é bom que seja assim. Se não tiver o saquinho de voal, coa numa peneirinha, mas de forma que aquilo, a fibra, agora tem que tomar na hora, Exato, tem que tomar, bater e ingerir de imediato. E onde eu estou usando ainda um limão no suco verde, eu usei a couve escura com trançagem e limão. Isso, pode pôr maçã, que ela ajuda também muito. Ah, ótimo, beleza. A combinação de folhas com maçã e limão é perfeita para absorção. Ela gera um pacote nutricional muito bom. O mastruz também, ele é bom também nesse aspecto da limpeza, como sendo verde? Não. Não, né? Agora eu respondo. O mastruz que vocês conhecem ali, ele é muito forte. Eu não colocaria, não, porque certo. ele é muito forte, ok? Ok, irmão, obrigadão. Obrigada, Wilson, obrigada. Vamos ouvir a Tereza que está com a mão levantada. Depois vamos ver outros que estão levantando. Tereza, pode falar? Boa noite. Boa noite. Obrigada por essa palestra muito legal. O meu problema é que eu tenho uma gastrite crônica. Envolve também um fígado, né? E eu tomo suco verde, realmente, mas eu não ponho limão, por causa que diz que faz mal para a gastrite. Está errado? Posso responder, Cecília? Pode. Oi, filha. Se você levantar, tomar um copo d'água, 2 ou 3, e esperar uns 15 minutos para o estômago ficar vazio. E depois você tomar 2 dedos de suco de limão puro. Em 3 dias você não vai sentir mais gastrite. Só que depois do limão, você tem que passar 1 hora sem nem botar água na boca. Ok, Tereza? Aí, eu digo, a cura do limão é muito rápida. 2 dedinhos de limão puro. Ok? E depois do limão, 1 hora sem nada. E depois você pode fazer o chá, fazer outra coisa. Em 3 dias, você vai me dizer onde é que foi a gastrite. Ok? Era você que não estava ouvindo nada antes? Era, mas agora eu estou ouvindo bem. Porque eu acho que foi algum eu gosto de guardar a semente da abóbora. Só que eu não fazia a limpeza. Eu botava para secar e depois eu batia ela no liquidificador e fazia a farinha. Não está certo. Tereza, é bom você fazer esse processo, tá? De lavar e hidratar. Depois você pode fazer a farinha, mas aí você precisa secar ela bem. Você põe ela num pano de prato, depois pode pôr ela um pouquinho assim, né, no lugar quente, se tiver um forno bem baixinho, bem fraquinho, você põe ela para secar, porque senão dá fungo, e guarda na geladeira. É importante essa questão das sementes, depois que você hidrata, tem que consumir logo, porque, né, ninguém quer comer fungo, né? Isso aí precisa ter atenção, ter cuidado com isso. E olhar também para a respiração, Tereza, porque a gastrite, o estômago é para-raio das nossas emoções. Então, é importante trabalhar essa respiração, ter esse olhar, né, para o que te faz aumentar essa secreção de ácido, né? Tem uma série de conhecimentos que no próprio retiro aqui já se falou, né, de muitas coisas do corpo, mas é um processo de autoconhecimento, é uma caminhada. É que eu tomo muito medicamento para coluna.
Eu já fiz a primeira cirurgia e não foi completa. Eu estou esperando fazer a outra, para colocar os pinos. Então, eu vivo à custa de Imagina a delírio, dor, né? Muita dor, né? pregabalina, verdade. Estou sentada aqui muito, mas muito, muito sentindo dor. É. Ok, pergunte para sua criança por que que ela tem que ter tanta dor na coluna. Sua criança interna. Ok, obrigada, Tereza. Vamos ouvir a Jussara, depois a Adriana, porque o tempo Obrigada a está correndo. vocês. Estamos Jussara, muito contentes. Fecha. ok. Jussara, seu microfone está fechado. Pode abrir o microfone, Jussara. O microfone ou a câmera, como queira. Pode falar. Ela não está se encontrando. Então, vamos ouvir a Adriana primeiro e depois a Jussara vai entrar. Adriana? Boa noite a todos. Primeiro, boa noite. tá muito boa, gostei demais. Cecília, eu gostaria de saber se você já ouviu falar da água Cangem e se procede, é boa ou não. Água o quê? Cangem é tipo um aparelho que deixa a água com pH mais básico, sabe? E eu Não conheço. muitas vezes que o pH, quanto mais elevado o pH da água, tipo 7,8, 7,9, você vai deixar o meio mais básico do teu organismo e vai facilitar. Você nunca ouviu falar? É mais comercial. Isso eu já... Aí eu falei assim, é tanta coisa que a gente pode falar. Não, desse aparelho, não, mas a água tem que ser uma água de boa qualidade. A irmã Graciema tem uma experiência grande com essa questão da água, alguns estudos, né? A água mais alcalinizada, mais leve, de boa fonte, sem flúor, sem cloro. Isso. Tem tecnologia para isso, mas eu deixo a irmã Graciema falar sobre essa questão da água. Então, conta, irmã. Não, eu não conheço esse aparelho. Agora, lá no sítio, todos os dias, a Mônica, que é a nossa, ela coloca 1 litro azul no sol para ter uma água diferente. Água solarizada, isso eu faço. Isso. Eu faço, mas eu ponho num vidro transparente, tem que ser vidro azul? Não, porque, olha, se você coloca num vidro azul, ela trabalha, por exemplo, a parte de ansiedade, coisa assim. Se você coloca num vidro verde, ela vai trabalhar mais a parte de imunológica, a parte de saúde. Se você colocar num vidro vermelho, ela te dá mais fogo, quem não tem fogo, né? Entendi, mas... Entendi. Entendeu? Uhum. Ah, então só segue nas cores da aroma. Quanto tempo que eu deixo? 2 horas ela já fica pronta. Ah, tá. E no vidro transparente não faz diferença nenhuma? Não sei. Pode ser que faça, mas eu não tenho essa experiência. Tem alguma apostila, alguma coisa para mandar no grupo a respeito disso? A senhora tem alguma fonte para mandar no grupo a respeito dessa água solarizada? Eu vou dar uma olhada para ver se eu lembro, que é tanta coisa que eu tenho por ali, que daí, às vezes, eu me perco e isso já passou. Mas entra no Google e pergunta que ele vai te responder, ok? Muito obrigada, muito obrigada. Aí você mesmo coloque no grupo. Okay. Tá bem. Adriana, alguém que fala muito da água solarizada é a Conceição Trucon. Se você jogar no Google, né, ela fala muito dessas águas solarizadas. Mas... E falar dela, acho que ela fez um livro sobre o limão, né? Isso. Cecília Trucon, né? Oi? Cecília Trucon? Não, Conceição Não, tá bom. Obrigada. Mas você tem que pesquisar, ver as fontes, né? Que tem muita coisa boa, tem muita coisa bacana. Pode deixar. Muito obrigada pela atenção, viu? Grata. Ok. A Jussara apareceu. Vamos ouvir a Jussara, então.
Bora, Jussara. Abra o microfone. Isso, agora abriu. Oi, até que enfim, estou com um problema no meu celular. No suco verde, a gente usa ora pro nobis. É bom? Ótimo, Sim, muito ótimo. bom, muito bom. Muito bom. 2 folhas, proteína. 3 folhas. Já Pode está colocar. ótimo. Eu acabei de fazer 1 mês, colocando umas 5 folhas de ora pronobis no suco verde todas as manhãs. Aí, depois de 1 mês, agora eu parei. Porque toda a gente não, né? Ok? Ah, uhum. Então, sempre não fazer uma coisa direto, um uso direto. Eu acho que 1 mês, 30 dias, porque, veja, cada ciclo são 7 dias. 4 ciclos dá uma lua total, que dá 28 dias. 30 dias pode parar. Aí, depois de um tempo, volta. Eu gosto muito de observar os ciclos. E quem nos dá o ciclo, melhor maneira de olhar é a Lua. Por exemplo, agora estamos olhando, eu estava olhando para a Lua, ela está começando a ficar crescente, e ainda virada para baixo, dizendo, é chuva, é lua crescente com chuva. Então, a gente olha para a natureza. E um ciclo é uma lua de 7 dias. Aliás, uma fase da lua. E uma lua total é 28 dias, que são as 4 fases. E eu acho que o corpo, nas 4 fases, está bem, pode parar um pouco. Uhum. Tá bom. É um bom parâmetro, sim, né? É um ótimo parâmetro. Muito bem. Tem mais alguém com a mão levantada? Eu acho que não, acho que a Jussara... Joelita? Joelita, bora. Não estou te Abre o ouvindo. microfone. Microfone fechado. Aí, agora dá. Em relação à água, né? Ensolarada, eu tenho que colocar ela no vidro, no garrafa de vidro, no sol, para nós termos. Como é que é? Tem que colocar a água na garrafa de vidro, no sol. Entendeu? Deu para ouvir? Sim, não fiz essas experiências. A irmã Graciema que já tem mais essa experiência de colocar, mas eu vi que o Wilson Alencar, ele colocou aí no grupo do WhatsApp os links, os sites com essas informações. Ele já foi rápido no gatilho e já mandou aí no grupo umas informações para todo mundo. Mas aí, no caso, também vai ajudar na questão da vitamina D? Vai, né? Se eu tomar essa água, ajuda na questão da vitamina D? Olha, a vitamina D, digo, tome sol. Bote um biquíni no máximo e tome sol. Vai para o sol. Tome sol, 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, entende? Tira um tempinho, respire lá, e aí é muito mais rápido. 10 minutos te dá, assim, mais de 7.000 unidades de vitamina D. Obrigada. Ok. A Joselita, tem mais alguém? Adriana, se não, nós vamos para os finalmente. Ok. Jeane, obrigada, Jeane. A Marlene voltou, né, Marlene? Depois você vai ver tudo isso aí gravado. Então, a palavra final, Cecília, Sim, e nós vamos encerrando. agradecida. Eu vou ouvir, tudo bem. A palavra final é convidar todo mundo a praticar, né? Fazer as experiências, uma coisinha de cada vez, pequenininha, uma coisa de cada vez, né? Mas que a gente não pare. Ok. Cecília, todos nós agradecemos. Eu que agradeço também, muito. Que Deus continue com muita, muita prosperidade na tua vida, em tudo. E também digo para o grupo que nós temos a última live. Só temos uma ainda, terça-feira de semana que vem, ok?
Terça-feira, as lives são encerradas, aí sou eu que vou trazer, mas eu gostaria de, como é uma live final, de que cada um traga um pequeno objeto, alguma coisa, que vai significar um símbolo, que você vai significar aquilo que você aproveitou dessas lives, das 7 Portas 13, ok? A Pilar entrou agora, depois ela vai ver gravado. Não é, Pilar? Tá. Agora não, eu não perdi nenhum pingo. Tá bom, tá bom. É que a gente não viu você, mas meio assim. Pilar, diga para nós, somente diga que isso me enche a alma. Você está bem? Estou viva, estou bem. Você é terrível, você é terrível. E depois desta noite, fico maravilhada. Não tem quem perca um pingo de maravilha, de coisa boa, né? Para pensar e repensar e comer direito. E comer Beijo, Pili! Beijo! Muito bem. Então, vamos esfregar as mãos e agora vamos abençoar uns aos outros. Quem está com a câmera fechada pode abrir e receba a bênção, receba essa energia positiva desde a casa da Cecília, casa de cada um, a mim também, que nós possamos, nesta noite, respirar profundo, num sentido de gratidão. E que Santa Paulina, no seu carisma do cuidado à vida, possa continuar nos abençoando. Amém. Amém. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Amém, amém. E lá no WhatsApp vocês podem interagir, ok? Ok. Muito obrigada.